Olá, no Alerj Debate de hoje vamos falar sobre o autismo. Participam conosco Denise Aragão, que tem um filho autista e é fundadora da organização não governamental Mundo Azul. Juliana Montaleone, que também é mãe de uma pessoa com autismo e colabora com o Mundo Azul, e o deputado estadual Márcio Pacheco. Quero agradecer muito a presença de todos aqui no nosso estúdio. Começar com você, Denise. Como é que é esse trabalho que vocês desenvolvem na Fundação Mundo Azul? Então, na verdade, quando a gente teve o diagnóstico do meu filho há 8 anos atrás, a primeira coisa que a gente se deparou foi que era um descaso, né? Um cenário de descaso, desconhecimento e preconceito também. Mas da onde que vem esse preconceito? Esse preconceito vem da falta de informação. Quando você não sabe do que se trata, tudo que é novo, né? Desperta angústia, medo, choca. E aí a gente vamos começar um trabalho de conscientização, começamos a promover a conscientização da sociedade. Só que uma coisa puxa a outra. É igual quando a gente faz uma obra, começa uma obra em casa, você vai fazer só aquilo. Mas aí você começa. E a gente percebeu que precisava também de legislação, precisávamos lutar por leis que pudessem ajudar as pessoas com autismo, né? Por último também, lutar por políticas públicas, porque você vê que a carência existe em todas as áreas praticamente. Então, o nosso trabalho se resumiria nisso, né? Nisso tudo, né? Porque a gente sabe que é um pouquinho de cada coisa, a gente tenta fazer da melhor forma possível. E aí fica a pergunta também, como é que nasceu a ideia de fundar o Mundo Azul? Eu deixo a pergunta para as duas, porque a Juliana também é colaboradora da Fundação, Sim, né? Com certeza. Como é que nasceu essa ideia? Na verdade, nasceu com a Denise. Nós somos um grupo de pais muito unidos, de mães principalmente. Temos os filhos tratados no mesmo ambiente. E todo mundo que acaba recebendo o diagnóstico e entrando para tratamento sempre procura um grupo de pais que passam pelas mesmas situações. A ONG da Denise, do Mundo Azul, de conscientização, puxa também pelas mães que estão ali presentes, puxa pelos pais, porque a gente precisa saber sobre as leis que a gente tem direito, os nossos filhos têm direito, sobre escola, o que a gente tem direito em relação à mediação, a educação dos nossos filhos, a pensão, enfim, tudo que faz um universo, né, do autismo, o que gere em torno disso. E a Denise, ela é a presidente do Mundo Azul. Eu acho que ela abriu justamente pela falta, né, total que tem de apoio às crianças autistas hoje no município do Rio e no Brasil todo, né? Essa troca de ideias acaba sendo saudável para vocês? Muito. Acaba colaborando com a criação dos filhos? Muito. Na verdade, como a Júlia colocou, esse grupo não é apenas um grupo que luta pela conscientização, por legislações específicas ou por políticas públicas. Eu acho que, na verdade, primeiramente é um grupo de apoio. Porque a partir do momento que eu sei que eu posso contar com ela sabe que pode contar comigo, e assim sucessivamente, você tem um ombro amigo. Porque é muito difícil uma pessoa, isso em qualquer situação, veja bem, entender o que você passa estando de fora. Lógico que você consegue com muito esforço, boa vontade, com carinho, mas só quem vive compreende as inúmeras dificuldades que a gente tem. Então, acho que, em princípio, essa acolhida, né, esse abraço que a gente tem, esse abraço solidário, esse abraço conjunto, é o que mantém cada uma de nós, de uma certa forma, de pé. É como se fosse um grupo de apoio. Então, cada uma de nós está de pé, quando uma está com um problema, conta, quando tem uma vitória, conta, porque a gente também tem muitas alegrias, isso tem que ficar claro. O autismo não nos traz apenas tristezas, nos traz muitas alegrias, nos traz novos sonhos, e eu acho que é isso que faz, né? Então, isso, de uma certa forma, é responsável por manter a gente em pé, né? Deputado, fundamental esse trabalho da Fundação de organizar essas pessoas, de mostrar que a sociedade tem interesse nesse tema, né? Tem muita gente interessada, e muito importante também políticas públicas, né, para essas pessoas. Eu quero dizer que a sociedade tem sido primordial para esse debate. De modo geral, há uma ausência completa dessa política pública para o autismo. No Brasil inteiro, no estado do Rio de Janeiro também é muito carente. E foi a sociedade civil, através das mães, através do Movimento Mundo Azul, de outras mães que não fazem parte desse movimento, mas que vivem cotidianamente, estão escondidas em suas casas, porque a questão do autismo também revela
uma questão de problema de familiar muito grande, de mães que foram abandonadas, de pais e mães que não querem mostrar seus filhos. E o que exige uma ação concreta do poder público, não só para a criança e para o jovem autista, mas para os pais e para as mães também. Se eles não forem tratados de forma adequada, não adianta tratar só essa criança, dar ela toda a política pública eficiente possível, se o pai e a mãe tiver com um ambiente familiar completamente desestruturado. Eu acho que esse é o grande desafio da política pública. Eu acho que essa aliança da sociedade com a gente, com o legislativo, com o executivo, desmascara uma realidade, ou seja, é mais comum do que se pensa. A Denise é expert em alguns dados importantes, mas hoje, na realidade mundial, de cada 68 crianças, uma nasce com autismo. E esse número tende a aumentar. Se isso se torna cada vez maior a realidade no nosso país, é iminente a política pública, é urgente que se faça acontecer um atendimento que pode virar epidêmico, não só na questão de saúde, mas para a deficiência, para dar melhor qualidade de vida para essas famílias. E a gente conversava até antes do programa, né, a relação que as famílias têm quando tem um filho autista é muito complicado. É complicado até para famílias que têm uma rentabilidade maior, Sim. Só que para famílias pobres é uma realidade ainda mais cruel, né? Na verdade, eu costumo dizer que toda família nuclear, ela adoece junto com aquela pessoa. Todo mundo se torna autista, né? Todo mundo é impactado. Eu digo que é uma tsunami, você vem, você é tragado por ela e você tem que subir e vir à tona. Isso é um processo muito difícil, porque você tem que ajudar o seu filho. Se você, porventura, tiver um outro filho que também precisa de ajuda, ajudar o seu companheiro e se permitir se ajudar. Isso é muito difícil. Então, a gente percebe que muda tudo, toda a rotina passa a girar em torno daquela pessoa com autismo. E chega um momento em que nós estamos tão absorvidas que a gente já não consegue mais diferenciar aonde acabam as dificuldades do seu filho com autismo e onde se iniciam as suas próprias dificuldades. Você passa a se postergar, principalmente a mãe, que em 80% dos casos é responsável, a maioria esmagadora, cuidadora de pessoas com autismo. Então a mãe começa a se postergar em todos os aspectos, não só, primeira coisa que você corta é o lazer, trabalho, depois você começa a negligenciar com a sua própria saúde, tanto física quanto a mental. E a mental é a que mais me preocupa, porque as mães de pessoas com deficiência, autismo inclusive, são muito suscetíveis a abrir quadros de transtornos psiquiátricos, como ansiedade, depressão. E se você olhar para frente, perceber que no mundo, 340 milhões de pessoas com depressão, no Brasil, 13 milhões, 850 mil suicídios por ano, não é uma coisa rara. Em 2020, a depressão vai ser a segunda maior causa da questão pública. É uma epidemia silenciosa. Exatamente. É uma epidemia silenciosa. E existe todo um comprometimento das mães. E aí a mãe, ela para de trabalhar, né, no caso de uma família... Isso aconteceu no caso de vocês duas? Sim. Aconteceu. Nós vivemos isso. A gente fala isso porque a gente passou na pele isso, né? A questão de ter que se tratar para conseguir tratar o seu filho também, para conseguir manter a sua família unida, porque por vezes você não sabe o que fazer com o seu filho, né? Eu não sabia o que fazer com a minha filha num certo ponto em que a agressividade se tornou muito grande, e como tratar isso? Como eu, que sempre, né, tive tanto amor com a minha filha, podia ter uma menina com tamanha agressividade? Aquilo não cabia na minha cabeça, assim como não cabe na cabeça das mães que passam por isso. Puxa, o que eu estou fazendo de errado? A mãe, né, tem sempre a culpa, né? Carrega a culpa. O que eu estou fazendo de errado com meu filho? Não, você não está fazendo nada de errado. Ela precisa de ajuda. Você precisa de ajuda para poder clarear os pensamentos, para poder tratar o seu filho bem, para poder tratar o seu marido, o seu casamento, a sua saúde, Exatamente. O seu outro filho. A maioria das mães que nós conhecemos só tem um filho. Quando tem um autista primeiro, só tem um filho. Porque é tamanha a carga, tamanha o trabalho que dá e o medo de ter um segundo filho autista, que a maioria fica com um filho único autista, né? A gente atendeu aqui na Assembleia, nas audiências públicas da Comissão da Pessoa com Deficiência, casos como esse, e casos com mães com 2, 3 filhos autistas.
casos assim de pessoas que estão descompensadas sentimentalmente e mentalmente e que de fato perderam o controle de suas vidas. Por isso é fundamental a política pública para dar uma atenção especial, porque essa vida não só é antiproducente para o Estado, mas é desumano. É desumano na qualidade. A gente chegou a encontrar em alguns casos mães que se feriram gravemente, filhos que sem querer quebraram as costelas das mães, jovens de 18 anos com autismo severo, pesando 100 quilos, brincando com a mãe, quebraram as costelas, mães que não conseguem lavar, limpar seus filhos e colocaram atrás de pequenas grades. Essa é a realidade, é contra isso que o Movimento Mundo Azul, que a Assembleia Legislativa e que esse movimento todo quer conscientizar. A gente precisa ter uma atenção pública efetiva para tirar desses grotões e dessas prisões essas mães que estão simplesmente sem vida. Tem uma pesquisa que é muito interessante, só para a gente fechar, amarrar essa questão do estresse. Uma universidade dos Estados Unidos conduziu um estudo nesse sentido e constatou que o estresse crônico da mãe de autista ele é comparável a de um soldado da linha de tiro num combate. Você percebe que o soldado está ali para matar ou para morrer numa guerra. E a mãe de autista, no final do dia, tem um estresse parecido. Então, acho que isso sintetiza o que o Márcio colocou, o que a Juliana colocou, que eu coloquei. Acho que isso dá para ter uma noção do que é a realidade. A diferença é que um soldado fica por um tempo determinado, né? A mãe é para o resto da vida. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente continua falando sobre esse assunto no próximo bloco. Aliás, o debate volta daqui a pouquinho. Não saia daí.